Olá, boa noite a você que está conosco neste culto online. É a primeira vez que nós estamos realizando um culto online da nossa igreja. Quero dizer que é uma grande alegria, um grande prazer, temor e com amor que nós estamos realizando este culto online da IBC, a Igreja Bíblica Cristã. Você está conosco, às vezes, vendo a primeira vez esta igreja na página do Facebook. Você está acompanhando conosco ao vivo, ou você que irá ver a gravação após alguns dias. Que esta palavra, tudo que nós vamos fazer aqui nesta noite, seja uma bênção para você, para a sua família e para todos que estão à sua volta. Antes de iniciarmos e falarmos qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aonde você estiver, acalmar o seu coração e junto comigo fazer uma oração de consagração, apresentar a sua vida, tudo que nós estamos vivendo, este momento, que você possa agora levar os seus pensamentos e o seu coração a Deus, literalmente, pedir a orientação do Espírito Santo, da palavra dele, e que ela venha de encontro a tudo que nós estamos vivendo e que venha transformar as nossas vidas. Portanto, se você está aí num lugar meio barulhento, eu não sei onde você está, mas feche seus olhos, ore em secreto, se você está perto de outras pessoas, e comece a agradecer a Deus por este dia, comece a pensar coisas boas, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja, ainda que distante fisicamente, mas nós estamos aqui ligados em espírito, orando e apresentando tudo ao Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui nesta noite. Nós agradecemos ao Senhor por este dia. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado, ó Pai, pela nossa família, obrigado pelo nosso lar, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo alimento que nós tivemos hoje para comer. Obrigado, 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 meu Senhor, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará em nós e através de nós. Nós queremos agora consagrar este culto, este momento, esta conversa, esta orientação do Espírito que nós estamos tendo aqui ao Senhor. Faça-se presente no nosso meio e entre em cada coração que está aí presente, escutando este culto neste momento. Abençoe as famílias, as pessoas que estão olhando para nós agora, e com o coração em gratidão, em reverência, com temor, com simplicidade, nós estamos aqui reunidos com o Senhor. Nos abençoe, nos guarde, que esta noite seja uma bênção para todos e todos nós. Muito obrigado, Senhor, é por Ti que nós estamos aqui. Faça-se presente em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós estamos aqui reunidos hoje, dia 26 de março de 2020. Agora são 8h10 da noite. Como eu disse logo no início, nós estamos iniciando e fazendo esses cultos online diante de tudo que nós estamos vivendo no nosso país, na nossa cidade e no mundo. Esta grande dificuldade que nós estamos tendo de nos encontrar como igreja nos nossos templos físicos, por recomendações das organizações de saúde e todas as autoridades, nós estamos impedidos, não somente as igrejas, mas os comércios estão impedidos de abrir as suas portas. E nós então, seguindo a orientação de Deus, do Espírito Santo, resolvemos iniciar este projeto, e às quintas-feiras, às 20 horas, nós faremos o nosso culto online. Por isso eu convido você a nos acompanhar, a curtir a página e a compartilhar tudo isso que você está vendo agora com outras pessoas, e que possa alcançar mais e mais pessoas, ok? Nós vamos nos reunir todas as quintas-feiras às 20 horas e fazer esses nossos cultos online, tá bom? Seguindo toda a orientação, diante do que Deus tem falado para nós. E pensando em tudo isso que nós estamos vivendo, falando o assunto do momento, as empresas sofrendo muito, tantas coisas sendo ditas, tantas preocupações, tantos medos, tantas incertezas, tantas coisas acontecendo,
Deus coloca uma palavra ao nosso coração que se chama ansiedades, medos, incertezas. Será que isso tudo é uma verdade? Será que não? Como vivenciar tudo isso? Como entender e compreender tudo isso que nós estamos vivendo, acompanhando nos noticiários, na TV, nos rádios, nas mídias sociais? Nós só ouvimos falar essas situações. E quando nós olhamos para tudo isso que nós estamos vivendo, acho que algo começa a acontecer dentro de nós. A ansiedade começa a tomar conta, os medos começam a tomar conta, as incertezas começam a tomar conta de nós. E nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, como devemos nos portar diante de tudo isso que nós estamos vivendo? A grande verdade, irmãos, é que tem sido tempos de muitas dificuldades, muitos problemas, muitas notícias ruins, né? Se nós olharmos a 60 dias, 90 dias atrás, quem imaginaria que tudo isso estaria acontecendo, não é? Há pouco tempo nós estávamos comemorando o Natal, festejando a virada de um novo ano, e muitos planos, muitas alegrias sendo feitas ali, compartilhando com os nossos familiares e falando com outras pessoas. E passamos este breve momento, iniciamos ali o mês de janeiro, com tantas coisas já acontecendo, enchentes no estado de Minas Gerais, pessoas sendo desabrigadas, problemas, pessoas perdendo as suas coisas. De repente nós encontramos aí esse surto do coronavírus estourando mundialmente e alcançando milhares e milhares de pessoas. E aí as bolsas de valores viraram uma grande maluquice. O dólar subiu muito, num patamar que nunca tinha acontecido. Como encarar tudo isso? Como vivenciar, enxergar tudo isso? Como entender e não deixar que a ansiedade, os medos, as incertezas tome conta de nós, irmãos? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé, tudo que ela fala, nós temos que seguir as orientações dela. Nós podemos ter muitas orientações do que aconteceu, do que está acontecendo, do que há de vir ainda, as orientações futuras. Por isso que nós temos que nos alimentar deste precioso alimento que se chama Bíblia Sagrada. E quando nós começamos a nos alimentar da Bíblia Sagrada e compreender as palavras de Deus, as orientações de Jesus Cristo, todos os mártires cristãos, todas as dificuldades que eles sempre viveram. O cristianismo é marcado por dificuldades, irmãos. Não caia na mentira de que venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Na verdade, venha para Jesus e você terá agora um grande e fiel companheiro ao seu lado, que te dará orientação, confirmará as coisas para a sua vida. E esse amigo fiel companheiro é o Espírito Santo. E nós temos agora um sumo pastor, sacerdote sobre nós, que é Jesus Cristo, estará sempre ao nosso lado. E quando nós começamos a enxergar tudo isso, nós podemos pensar que não precisamos temer tanto assim, tudo isso que está acontecendo, né? E aí você vai perguntar para mim e falar, isso tudo não é o que eu estou vivendo. Mas a palavra de Deus que diz, não temas, sabe quantas vezes ela aparece na Bíblia? 365 vezes aparece a expressão, não temas. E Deus quer que a gente tenha confiança, fé, atitude cristã diante de problemas e adversidades. Porque pense bem comigo, irmãos, o medo é contrário da fé. Quando nós sentimos esses medos, as incertezas começam a dominar todos nós, isso se torna contrário à fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não enxergamos, pois isso a palavra nos orienta. E quando tudo isso que está acontecendo começa a dominar as nossas vidas, esse coronavírus, esses problemas, a instabilidade mundial financeira, o nosso peguei sobre medo, que fala sobre medo. Medo é derrota antecipada. Pense nisso. Olha só uma outra frase. Shakespeare disse: não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia.
com medo de tomar picada das abelhas. Pense nessas frases. O medo é contrário da fé. E aí, às vezes, uma informação, e nessa tecnologia que nós estamos vivendo, a informação é tão prática e rápida, e rapidamente compartilhada, nós recebemos muito informações ruins, problemas, dificuldades rapidamente. Então, às vezes, uma informação que nós escutamos, nós lemos ou vemos, isso acaba por nos destruir, acabar com o nosso dia. E olha só um dado que eu peguei: a cada 3 pessoas no mundo, uma desenvolve ansiedade, crise de ansiedade. E as crises de ansiedade nada mais é que um bercinho para a síndrome do pânico, para a depressão e para tantos e tantos problemas que nós vamos viver se nós não nos cuidarmos e não tivermos fé, coragem, acreditar na palavra de Deus, as orientações, cremos que nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. E às vezes nós estamos compartilhando, não é, tantas coisas, muitas vezes nem lemos, não é, o que chega até nós, e acabamos por compartilhar, às vezes, muitas vezes, fake news, não é? E nós começamos a receber, nos alimentar de tantas e tantas coisas, não é? Que fazem mal para o nosso espírito, para a nossa alma, e começa a transferir para o nosso corpo físico. E aí nós nos acostumamos com essas informações, multi-informações que nós estamos recebendo. E isso gera grandes e várias consequências para nós. Já viu? É como se fosse aquela história do sapinho que está sendo cozido na panela. Não sei se você já escutou essa história. Diz que havia um sapinho sendo cozinhado ali, estava sendo cozido na panela, e ele não queria sair, e ele vendo toda aquela água se esquentando, e falou: depois eu saio, aqui está muito gostoso, está muito bom do jeito que está. E a água foi ficando morna, e ele foi se acostumando com aquele ambiente. De repente a água ficou tão quente a ponto de matá-lo, que ele tentou sair e não conseguiu sair. As suas forças se acabaram, devido a ele ter acostumado com aquele ambiente. Exatamente acontece conosco, irmãos. Nós começamos a compartilhar, a vivenciar situações ruins, imagens ruins, situações, notícias ruins. Nós começamos a nos acostumar, e quando nós vemos, nós não temos mais força para sair disso. E a palavra de Deus vai ficando de lado, vai ficando para segundo plano. E olha só o que diz 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você anda escutando, vendo e compartilhando com as pessoas. E diante desse início que eu falei para vocês, vamos para a palavra de Deus e meditar. Eu gostaria que você abrisse, se você está com a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, verso 16 ao 34. Está sendo projetado aí para você. Livro de Atos, capítulo 16, o verso 16 ao 34. Pegue a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 16 ao 34. Você está com a sua Bíblia? Vamos ler todos juntos essa passagem da Bíblia. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades.
e levando-o aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Essa é a palavra de Deus para nós refletirmos nessa noite. Nós vamos meditar nessa orientação e diante deste tema, dessa meditação que eu fiz aqui no início com vocês. Para que vocês possam entender essa passagem bíblica, nós precisamos entender o contexto da Bíblia. E eu sempre vou orientar vocês: leia a Bíblia, mas compreenda o contexto dela. Leia alguns versículos ou capítulos anteriores e leia alguns versículos e capítulos posteriores à sua leitura, e você vai compreender essa passagem que você está meditando. Isso vai dar um contexto, um plano de fundo para a passagem bíblica que você está lendo. E para que a gente possa entender esse plano de fundo, essa passagem nos mostra alguns dos acontecimentos da segunda viagem missionária de Paulo. A Bíblia nos orienta e nos mostra 3 viagens missionárias que Paulo fez, e essa passagem aqui mostra a segunda viagem missionária de Paulo. Isso está lá em Atos 15, 36. E depois, em Atos 15, 39, vou passando aí essas passagens para você ir anotando e depois fazer a reflexão sobre isso, tá? E entender esse contexto. Paulo tem um desentendimento com o seu companheiro de viagem, Barnabé. Ali eles se separam e ele escolhe Silas. Provavelmente você já escutou esse nome. Ele escolhe Silas para continuar e ser o seu companheiro de viagem. Então, Paulo e Silas agora começam a fazer as viagens. A partir do capítulo 16, ele conhece Timóteo. Provavelmente você já escutou falar de Timóteo também. Atos 16:1, você vai ver esse momento que eles se conheceram. E a partir do verso 6, começa essa viagem então. E aí Paulo começa a sua viagem, ir para um determinado lugar, e impedido pelo Espírito, o Espírito Santo o orienta a ir para outro lugar. E eles vão para este outro lugar, e a gente chega nesta passagem aqui, do verso 16, do capítulo 16. Este é o plano de fundo para você compreender. Segunda a viagem missionária de Paulo, o desentendimento que ele teve
com Barnabé, ele escolhe Silas como seu companheiro de viagem, e ele chega nessa região da Macedônia, uma cidade chamada Filipos. Este é o contexto a partir do verso 16. Essa cidade de Filipos era uma colônia romana, ou seja, ali tinha muitas práticas, muita idolatria, muitas situações contrárias às coisas de Deus, às maravilhas de Deus, à orientação de Deus. Então era uma colônia muito forte, muito importante de Roma. E diante de tudo isso, desta passagem bíblica que nós acabamos de ler, dessa orientação, deste início, a gente pode aprender algumas coisas com essa passagem que nós acabamos de ler e aplicar, meus irmãos, aplicar. A palavra de Deus tem que ser aplicada dia a dia, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Isso é que vai gerar transformação de vida, praticar a palavra de Deus, ok? Então, quando nós escutamos isso e vamos agora trazer para o nosso dia a dia, nesta situação que nós estamos vivendo, nós podemos aprender um primeiro ponto, que é: para dias difíceis, medos e batalhas, vá para o lugar de oração. Para dias difíceis, medos e batalhas, vá para o lugar de oração. No verso 16 a gente encontra isso. Se você está com a sua Bíblia, mantenha ela aberta e você vai ver junto comigo. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Mais uma vez o verso 16 diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração. Irmãos, nós podemos aprender muitas coisas com apenas esse versículo, pequeno versículo 16, que Paulo, diante de tantos problemas, Paulo foi um missionário, um líder, implantador de igrejas, viveu e vivenciou muitos e muitos problemas, bem diferente da nossa geração, de tudo que nós temos de facilidade hoje para pregar, falar do Evangelho. Paulo estava implantando igrejas na Ásia, na Europa, o Evangelho estava sendo propagado. Paulo vivenciou naufrágio, foi dado como morto, foi levado para fora da cidade, apedrejado, açoitado, foi xingado, caluniado, irmãos. E ele passava por problemas assim em todos os lugares que ele passava. Por onde ele ia, ele encontrava problemas e dificuldades. Esta era uma situação normal para ele. E nós não estamos acostumados a viver com problemas, dificuldades no nosso dia a dia, na nossa geração. E o interessante é que ele não estava fazendo isso somente neste momento. Ele sabia que ele iria encontrar problemas e dificuldades. E o que ele fez? Foi para o lugar de oração. O verso 16 fala: certo dia nós estávamos indo para o lugar de oração. Ele saberia que implantando igrejas, falando de Cristo, do amor de Jesus, das boas novas, ele iria encontrar problemas, e ir para o lugar de oração, se prostrar, orar, clamar a Deus, era algo normal, corriqueiro para ele. E qual tem sido as nossas atitudes diante das ansiedades, dos medos e das incertezas? O que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo para nos alimentar com mais e mais coisas ruins? Ou nós estamos indo para o lugar de oração? E não necessariamente você precisa estar dentro da igreja, porque nós não estamos dentro de um templo físico, mas nós estamos aqui como organismo vivo de Cristo nesta terra, compartilhando as boas novas. Você principalmente precisa estar no lugar de oração, dentro do lugar secreto, no seu quarto, no seu quartinho, se ajoelhar, se prostrar, quando ninguém vê, quando só Cristo, o Espírito Santo, nosso Deus poderoso, vê as lágrimas que você está derramando, o sofrimento, a dificuldade financeira, o problema no casamento que você está passando, os problemas que nós estamos enfrentando, ali no secreto, no lugar de oração, Cristo, o Espírito Santo, Deus vê e recompensará. Isso está em Mateus. Qual tem sido as nossas atitudes, irmãos, para dias difíceis, medos e batalhas? Vá para o lugar de oração. Paulo sabia que estava enfrentando muitas e muitas situações difíceis,
e ele foi constantemente para este lugar de oração. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a estar neste lugar de oração, a não se afastar deste lugar de oração. Quando tudo isso passar, retorne para a sua igreja. Nesses momentos difíceis, seja a igreja na sua casa. Em todos os momentos, busque esse lugar de oração. Nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Só agora não, constantemente. Mas a diferença de todo cristão e de todo filho de Deus é aquele que vai para o lugar de oração e se derrama aos pés do Senhor e busca a orientação do Espírito para tomar as decisões. Vá para o lugar de oração. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: no meio da angústia e luta, louve, pois isso servirá de testemunho a outros. No meio da angústia e luta, louve, pois isso servirá de testemunho a outras pessoas. O verso 25, acompanhe na sua Bíblia, fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Mais uma vez o verso 25, leia na sua Bíblia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. No meio da angústia e luta, louve, ore, pois isso vai servir de testemunha para outras pessoas. O que mais nós estamos fazendo é testemunhando coisas ruins para as pessoas. Faz um checklist de coisas que você compartilhou hoje nas suas redes sociais. Veja aí quanto que você compartilhou. Quais foram as notícias boas, quais foram as notícias ruins, quais foram as coisas de Deus e quais foram as coisas do mundo, tantas coisas que têm nos assombrado. O que você tem compartilhado é diante do nosso testemunho, é diante daquilo que nós fazemos no secreto, que nós vamos testemunhar as coisas de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Paulo estava vivendo aqui uma situação difícil, e é muito complicado nós pensarmos, imaginarmos isso, né? Para você ler a Bíblia, você precisa entrar dentro da palavra e imaginar tudo isso que está sendo dito. Então imagine essa cena, Paulo e seu companheiro de viagem, preso aos pés, dentro de uma prisão. Ali ele já foi açoitado. A palavra de Deus fala que tirou-se as roupas deles e eles foram açoitados severamente. Então imagina, as costas deles estavam em carne viva, provavelmente, e eles estavam ali presos. Qual seria a nossa atitude? Nós iríamos murmurar? Provavelmente. Reclamar? Reclamar do Bolsonaro, reclamar do dólar, reclamar. Qual tem sido a nossa atitude diante das angústias, dos medos, das adversidades? Qual tem sido a sua angústia, irmão? Qual tem sido a sua atitude diante desses problemas que nós estamos enfrentando? Paulo e Silas nos ensina aqui que nós devemos orar e louvar. Orar e louvar. Preste atenção como a sua atitude impacta a vida de outras pessoas. Isso é muito simples. Você às vezes está numa fila de um banco ou no supermercado. Veja se isso já não aconteceu com você. E ali aquela fila está demorando muito, e você está naquela fila do banco, ou no supermercado, qualquer fila, e fala: meu Deus, que fila é essa? Eu não aguento essa fila mais. E você começa a falar: está demorando aí, vamos logo, caixa, que não sei o que. E você começa a falar, e de repente sua atitude está motivando outras pessoas a fazerem a mesma coisa, ou pior. E de repente ali você já montou uma gangue para fazer um grande movimento ruim ali. Na verdade, irmãos, a nossa atitude movimenta e impacta muitas e muitas pessoas. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? No meio da angústia, da luta, louve. Isso vai impactar e testemunhar a outras pessoas. Aqui no verso 25 que fala: os outros presos os ouviam. No original aqui, esse ouviam, não é ouvir tipo assim: esses caras cantando aí, que coisa chata, estamos ouvindo aqui porque nós estamos presos. Não, é ouvir. Esse ouvir aqui é com prazer. Os outros presos ouviam e queriam participar, saber que maravilha é essa, homens presos e louvando. Os outros presos ouviam com
prazer. Essa é o significado desses ouvir. Louve, irmãos, ore, peça a orientação de Deus. Lutas todos nós vamos passar. A nossa atitude vai testemunhar as outras pessoas. Um outro ponto que eu quero trazer para você: seja uma testemunha de Cristo a toda criatura. Seja uma testemunha de Cristo a toda criatura. O verso 31 e 34, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Seja uma testemunha de Cristo a todas as pessoas. Diante desses problemas, seja uma testemunha. Diante do medo, seja uma testemunha do que Cristo está fazendo na sua vida. Tenha fé, acredite, tenha atitude para transformar, dê os passos, busque a mudança, creia no Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, e seja uma testemunha. A palavra de Deus fala aqui, que eles responderam, Paulo e o seu companheiro diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Paulo ali estava testemunhando as coisas de Deus, as boas novas. No momento de dificuldade, eles estavam testemunhando. Não ali no hotel 5 estrelas, no iate, na beira da praia. Eles estavam testemunhando no momento de dificuldade. É nesses momentos, irmãos, que nós temos que ter fé, acreditar e testemunhar as coisas de Deus. E Paulo e seu companheiro estavam ali testemunhando. E sabe o que aconteceu? No mesmo instante, todos se renderam, foram batizados, e isso gerou vida para outras pessoas. Aqueles carcereiros ali cuidou das feridas de Paulo. Olha só que atitude. Quando nós cuidamos de alguém, isso reflete na vida de outros, na vida de outros e na vida de outros. Não seja um egoísta nesses tempos que nós estamos vivendo, irmãos. Não seja um egoísta. O que mais nós estamos vendo são pessoas pensando em si próprias, né? Alimentos fugindo, se acabando, pessoas comprando demais, se estocando, álcool em gel, então nem se fala, né? E cada vez nós estamos vendo o ser humano pensando em si próprio. Não seja um egoísta. Testemunhe, cuide, e isso gerará vida e vida em outras pessoas. E para finalizar, essa situação ruim vai passar. Você crê nisso? Você crê nisso? Onde você está aí, diga um amém. Eu creio, diga: eu creio, Senhor. Essa situação ruim vai passar. Diga: essa situação ruim vai passar. O verso 38 e 39 diz assim, olha só o que diz o verso 38 e 39 dessa passagem bíblica. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe na sua Bíblia, irmãos. Diz assim: os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Essa situação ruim vai passar, irmãos. Essa situação ruim vai passar. Tudo que Paulo estava vivendo ali naquela prisão, as dificuldades, os problemas, ele cria no Deus poderoso que ele servia. Ele falava: essa situação vai passar. Sabe de que forma ele acreditou nisso? Ele tinha tanta fé nisso, porque o verso 39 diz: vieram para se desculpar diante deles. Eles vieram, aqueles que estavam perseguindo, vieram para se desculpar. Vieram para se desculpar, e aquela situação ruim passou. O que me faz exercitar a fé nesses momentos de dificuldade são os momentos de dificuldade, irmãos.
que a minha fé cresce, que a minha fé aumenta, e todas as vezes nós somos levados a aumentar a nossa fé. Nós somos levados a crer e aumentar a nossa fé. Pense em algo que eu vou dizer para você. A sua fé dificilmente vai crescer, aumentar e exercitar quando tudo estiver bem. Quando você estiver num grande cruzeiro, sombra e água fresca, sem nenhum problema, conta gorda, tudo certo, dificilmente você irá exercitar a sua fé, ou muito pelo contrário, Deus ficará em segundo plano talvez para você. Mas você às vezes está falando, poxa vida, então não posso ter uma vida boa. Pode, irmãos, o problema é aquilo que ocupa o seu coração, o que tem ocupado o seu coração. E nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando, nós temos que exercitar a nossa fé. É nesses momentos que a igreja tem que se mostrar forte, os cristãos têm que se mostrar forte, nós temos que ter atitude, senão de nada adianta, irmãos, de nada adianta, nós vamos passar por muitos e muitos mais problemas adiante, lá na frente, em outras gerações talvez, mas o que adianta se nós tivermos uma igreja fraca? A nossa atitude como cristãos, como servos de Deus, é exercitar a nossa fé, e crer que esta situação ruim vai passar. Foi o que aconteceu com Paulo, no verso 39, toda essa situação, os homens vieram pedir desculpas a ele, e os libertaram, a situação ruim passou. Eu creio que este problema que nós estamos vivendo, as dificuldades financeiras, as empresas parando, este vírus invadindo o mundo inteiro, vai passar, irmãos, vai passar, eu creio, creia nisso, tenha fé, exercite a tua fé, meu irmão, exercite a sua fé, esta situação ruim vai passar. Para finalizar, diante de tudo isso que nós estamos falando e conversando nesta noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Filipenses, capítulo 4, o verso 4 ao 7. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, o verso 4 ao 7. Eu gostaria que de tudo isso que nós falamos, dizemos aqui, neste culto online que nós estamos fazendo, eu gostaria muito que você guardasse fortemente e finalizasse com essa palavra ao seu coração. Vamos ler juntos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perto está o Senhor, meus irmãos. Perto está o Senhor. A palavra de Deus nos orienta. Perto está o Senhor. Nada saiu do controle dele. Nada. Tudo está sob o domínio dele. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso. Tudo está sob os seus cuidados. Nada saiu do seu controle. A Bíblia fala, perto está o Senhor. E ela nos orienta, alegre-se. Alegre-se em Deus. Alegre-se hoje ou ontem, não, alegre-se sempre. Alegrem-se sempre em Deus. Perto está o Senhor. E ele continua no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Irmãos, o que nós estamos mais vivendo são tempos de ansiedade, de medos, de insegurança. A palavra de Deus nos orienta, não andem ansiosos. Perto está o nosso Deus, perto está. E o contrário de tudo isso que vocês têm que fazer, em oração, em súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e não as pessoas compartilhando coisas ruins. Apresentem a Deus os seus pedidos, que Ele é bondoso, a paz dEle invadirá o seu coração, meu irmão, minha irmã, e guardará a sua mente, o coração seu e da sua família. E diante de tudo isso, essa passagem que nós acabamos de ler, eu prefiro ser otimista, eu prefiro acreditar, eu prefiro descansar em Deus, eu prefiro fazer a minha parte,
me cuidar, passar álcool em gel, evitar as aglomerações, fazer o que as organizações estão pedindo, seguir todas as orientações, vamos seguir o que estão nos pedindo para fazer. Mas como cristão, tenha fé, acredite, leve isso não só para este momento que nós estamos vivendo, do coronavírus, das dificuldades, mas leve essa passagem de Paulo, o que Paulo viveu, para toda a sua vida, e principalmente essa passagem de Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7, leve ela consigo. Quando você estiver vivendo momentos de ansiedade, de medo, leve ela, leia, grife na sua Bíblia esta passagem bíblica, irmãos. Amém? Vamos orar. Eu quero orar com você para que essa passagem entre ao seu coração e que possa gerar frutos e mais frutos. Vamos orar. Feche seu coração onde você estiver. Vamos clamar a Deus que essa passagem agora penetre dentro do nosso coração, que venha trazer vida em abundância. Pai, é com amor, com alegria, com temor que nós estamos agora finalizando este culto. Nós recebemos essa palavra de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado que esta palavra agora traga vida para nós. Abençoe a todos nós, nos guarde, nos proteja, que nós possamos testemunhar as coisas de Deus, nós possamos crer que tudo isso vai passar, que nós possamos orar mais, buscar a orientação do Espírito, testemunhar coisas boas. Obrigado, Senhor. Abençoe cada um das pessoas que estão ouvindo agora e que ouvirão depois a gravação desta pregação. Nos guarde diante de Deus, nos abençoe. Seja feita a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós estamos encerrando este culto online que nós realizamos hoje. Quero dizer que é uma alegria. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora, neste momento. Foi quase 1 hora de culto, 40 minutos aproximadamente, de que nós estamos aqui online, falando das coisas de Deus, orando, compartilhando. Que você possa colocar isso dentro do seu coração. Fale do amor de Jesus para outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença conosco até agora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo que você fizer, que Ele te proteja de todas essas coisas que nós estamos vivendo. Antes de finalizar, vou fazer uma oração para finalizar, para encerrar o culto, mas antes de finalizar eu quero deixar aqui algumas orientações, alguns recados, tá bom? Então todas as quintas-feiras, se Deus permitir, se assim for a vontade dEle, e se continuar dando tudo certo, nós iremos fazer toda quinta-feira, às 8 horas da noite, o nosso culto online aqui, até toda esta situação passar, ok? Assim que passar, retornaremos com os nossos cultos online, nossos cultos presenciais, tá bom? Aos nossos cultos presenciais, você está convidado a estar conosco. Você não faz parte de nenhuma igreja, está aí meio perdido, sem saber por onde ir, andar em relação às coisas de Deus e precisa se encontrar, venha estar conosco, ok? Venha estar conosco, venha caminhar junto conosco. Agora, se você faz parte de uma igreja, leve um abraço ao seu pastor e honre o seu pastor, a sua igreja, abençoe a sua igreja, irmãos. Coloque à disposição os seus serviços, ok? Ajude o seu pastor e a sua igreja, precisa muito de você, dos seus serviços, do seu trabalho lá, tá bom? E o último recado, eu tenho compartilhado nas redes sociais da igreja, tanto no Facebook quanto no Instagram, todos os dias, uma mensagem para você fazer o culto na sua casa. Como que isso funciona? Você, homem, pai de família, o chefe da sua casa, você vai ser o pastor na sua casa, ok? Você vai ler a palavra, fazer uma breve reflexão sobre a leitura daquela palavra e depois você vai orar. Você, mulher, que às vezes lidera o seu lar, que às vezes é a líder ali dentro do seu lar, você vai liderar então o seu lar espiritualmente, da mesma forma. Leia a passagem bíblica, faça uma reflexão sobre ela e ore. Aí você pode falar para mim, poxa vida, pastor, eu não tenho o hábito de buscar e fazer essas leituras, por isso que eu estou compartilhando todos os dias
essas passagens bíblicas, muito breve, para você fazer uma leitura. Ali já vai ter uma reflexão para você, e ali vai ter o tema para você orar, tá bom? Exercite isso, faça da sua casa a igreja todos os dias, reserve tempo para Deus, sente com a sua família, ore, reflita sobre as coisas de Deus, deixe de lado um pouco o trabalho, a correria, esta preocupação que nós estamos vivendo, e compartilhe as coisas de Deus neste momento que nós estamos, no mínimo com a sua família, ok? É muito breve, algo muito simples. Enquanto nós estivermos vivendo este momento, eu vou estar compartilhando essas passagens bíblicas. Então todos os dias tem uma passagem, leia e faça da sua casa a sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus retribua grandemente tudo que você está pensando, fazendo e irá fazer. Deus te guarde, meu irmão, minha irmã, que Deus te proteja. Vou fazer a última oração e nós vamos encerrar. Pai, em gratidão, obrigado por este momento que nós tivemos de culto. Obrigado pelo cuidado, a proteção, tudo deu certo. Abençoe o nosso final de noite, nos dê uma manhã maravilhosa, renove, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Proteja a nossa casa, a nossa família, livra todos os familiares, as pessoas que estão ouvindo, proteja desta infelicidade, deste vírus, nos abençoe financeiramente, cuide das nossas finanças, das nossas empresas, das casas, das pessoas, ó Pai, nos proteja, que cada lar que está ouvindo seja protegido, que o sangue de Jesus, o Cordeiro Santo, seja derramado sobre nós, nos livrando, nos limpando de todo mal, de todo perigo. Nos guarde, ó Pai, e que em breve iremos testemunhar cada vez mais coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Seja, Senhor, o nosso pastor Jesus Cristo, e nos guie, Espírito Santo, por tudo e por todas as coisas que nós estamos fazendo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te guarde, e em breve nos vemos novamente. Obrigado. Uma ótima noite. Deus abençoe.